Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 14 do livro de 1 Samuel, da Bíblia Sagrada. 1 Samuel 14:1. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. 1 Samuel 14:2. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. 1 Samuel 14:3. E aí Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. 1 Samuel 14:4. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. 1 Samuel 14:5. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Bem, 1 Samuel 14:6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incursivos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com pouco. 1 Samuel 14:7. Então, o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. 1 Samuel 14:8. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. 1 Samuel 14:9. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. 1 Samuel 14:10. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. 1 Samuel 14:11. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram aos filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. 1 Samuel 14:12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. 1 Samuel 14:13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. 1 Samuel 14:14. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. 1 Samuel 14:15. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. 1 Samuel 14:16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. 1 Samuel 14:17. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, cantai e vede quem é que saiu dentre nós.
e contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. 1 Samuel 14, 18, né? Então Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. 1 Samuel 14, 19. Sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. 1 Samuel 14, 20. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. 1 Samuel 14, 21. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. 1 Samuel 14, 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. 1 Samuel 14, 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. O atrevido voto de Saul. 1 Samuel 14, 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. 1 Samuel 14, 25. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. 1 Samuel 14, 26. E, chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. 1 Samuel 14, 27. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e, tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. 1 Samuel 14, 28. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comeu hoje pão, pelo que o povo desfalecia. 1 Samuel 14, 29. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos, por ter provado um pouco deste mel. 1 Samuel 14, 30. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. 1 Samuel 14, 31. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. 1 Samuel 14, 32. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas, e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. 1 Samuel 14, 33. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: alevosamente procedestes, revolvei-me agora uma grande pedra. 1 Samuel 14, 14. 14, 34. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali.
1 Samuel 14:35. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Esse foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. 1 Samuel 14:36. Jonatas é condenado à morte. 1 Samuel 14:36. Depois de Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos faze. Dize, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. 1 Samuel 14:37. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. 1 Samuel 14:38. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. 1 Samuel 14:39. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho, Jonatas certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. 1 Samuel 14:40. Disse mais a todo Israel: vos entregareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. 1 Samuel 14:41. Falou, pois, Saul ao sacerdote, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. 1 Samuel 14:42. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. 1 Samuel 14:43. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe decretou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que eu devo morrer? 1 Samuel 14:44. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás. Morrerás, Jonatas. 1 Samuel 14:45. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. 1 Samuel 14:46. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. 1 Samuel 14:47. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filisteus de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. 1 Samuel 14:48. E houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou Israel da mão dos que o saqueavam. 1 Samuel 14:49. E os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquis sua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. 1 Samuel 14:50. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimás, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul.
1 Samuel 14, 51. E Quis, pai de Samuel, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. 1 Samuel 14, 52. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Bem, vejamos aqui agora 2 comentários que há sobre o capítulo 14, né, de 1 Samuel. Diz assim, capítulo 14 de 1 Samuel, versículo 18. Descobrindo a vontade de Deus. No lugar de arca, a Septuaginta traz o termo éfode, que parece ser mais indicativo. A arca já havia sido colocada em Kiriat Jearim, onde permaneceu até Davi transferida para Jerusalém. É pouco provável que Saul tenha levado a arca para o acampamento, pois se tratava de um objeto que não era carregado casualmente de um lado para o outro. Uma vez que Saul fala como um sacerdote, parece mais lógico que ele esteja mais interessado na vontade de Deus e não na presença da arca. Nos tempos do Antigo Testamento, os sacerdotes usavam uma vestimenta especial, o éfode, no qual ficavam presos o Urim e o Turim. O éfode também era usado para consultar a Deus, descobrir através do Urim e Tumim qual era a vontade, né, de Deus. As escrituras não descrevem esses objetos claramente, nem dizem como eram usados. Conjectura-se que os sacerdotes estavam com as pedras para lançar sortes, de modo a obterem sim ou não para respostas às perguntas formuladas. Bem, agora existe o último comentário com relação ao capítulo 14 do livro de Bíblia, que é o versículo 19. Diz assim, a atitude de Saul. Bem, a atitude de Saul é caracterizada pela realização de rituais religiosos sem compromisso verdadeiro com Deus. Saul ofereceu um holocausto ao Senhor antes da batalha contra os filisteus, desobedecendo a ordem específica de Deus, transmitida por Samuel. Quando o ataque corajoso de Jonas sobre os filisteus alvoroçou seu acampamento, Saul mandou trazer a arca de Deus para consultar o Senhor. No entanto, desistiu de descobrir a vontade de Deus quando lhe pareceu mais rápido voltar para a batalha. Desconsiderando as necessidades de seus homens, Saul fez um voto de que todo o exército jejuaria até terminar a batalha. Bem, um juramento insensato que incentivou o povo a pecar, a fome. Deixa eu corrigir. Saul fez um voto de que todo o exército jejuaria até terminar a batalha. Um juramento insensato que incentivou o povo a pecar. A fome e o cansaço da batalha levaram os homens a desobedecer a ordem do Senhor. Bem, vejamos a continuação, né? Saul agiu corretamente ao deter o povo e tratar da transgressão. Quando o rei voltou a consultar o Senhor, não recebeu nenhuma resposta. Iniciou-se uma investigação, pois o silêncio de Deus parecia ser decorrente de uma violação do voto de jejum. Bem, com áreas de
governante piedoso, Saul declarou a pena de morte para o ofensor. E desse modo fez um segundo voto para precipitado. Fez o segundo voto precipitado, né? Bem, a insensatez de Saul fica evidente quando o povo desobedece às ordens do rei, a fim de salvar o herói inocente. Bem, distraído por seu voto precipitado, Saul perdeu sua melhor oportunidade de livrar Israel dos filisteus. Deus deu ao rei a ordem específica de destruir totalmente os espólios da batalha. Mas Saul e seus soldados desenvolveram e tomaram para si tudo o que havia de bom entre os despojos. Saul cedeu ao desejo do povo quando deveria ter obedecido a Deus. Procurando em agradar as pessoas, Saul parecia temer mais ao povo do que a Deus. O paradoxo desse comportamento é visto tem 4 referências. Em toda arrogância, Saul ergueu um momento para si mesmo. E quando foi confrontado por Samuel, racionalizou os seus atos pecaminosos, lançando a culpa sobre o medo. As opiniões de outras pessoas eram mais importantes para Saul do que o verdadeiro arrependimento. Bem, então, com relação ao 14, nós encerramos mesmo, não é isso? Bem, eu vou deixar aqui para vocês hoje, na nossa reflexão, né, um convite que vem da Escola Superior de Teologia, né, coordenada pelo pastor João Palharim. Então, esse curso é constituído de 32 matérias que serão dadas em 144 aulas totalmente grátis. Estude totalmente de graça e vá muito mais longe. Essa é uma grande verdade. Bem, aqui estão os pastores, não é isso? Este curso livre de teologia vai abrir a sua visão espiritual, familiar, profissional de negócios. Estude que você vai ver. E aí vem a assinatura aqui do pastor João Palharim. Bem, então, o número para tirar informações é 3234 1883. Tá bom? Se refere à secretaria do curso. Vou repetir. 3234 1883. Muito obrigada por me escutar. Até o próximo encontro. Meu nome é Lúcia Marques e meu canal A Leitura da Bíblia.